Hoje eu quero compartilhar com você, nós estamos numa série sobre huios, a vida prática dos filhos maduros. E hoje eu quero compartilhar com você sobre a linguagem dos filhos. Eu quero compartilhar com você, por quê, pastor? Porque o maior poder espiritual que você tem é aquilo que você fala. Você precisa de entender, e o ano passado nós trabalhamos só para você entender isso. A sua palavra tem um poder criativo. Aquilo que você fala tem um poder criativo. Aquilo que você declara tem um poder criativo. Nada que você proclama vai dar em nada. Pegou aí? Nada daquilo que você declara vai dar em nada. Tudo que você está declarando vai produzir alguma coisa. A Bíblia diz que a morte e a vida vêm pelo poder da língua. E aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. É bom às vezes ler a Bíblia e ver o que a Bíblia fala, mas o que a Bíblia também não fala é importante. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que bem utiliza comerá do seu fruto. O que a Bíblia está dizendo também? Quem mal utiliza também vai comer do seu fruto. Por isso é algo importante. O maior poder espiritual que você tem é a sua boca, é as suas palavras. Pastor, qual que é a maior autoridade que Deus me deu? Aquilo que você declara. Eu sei que às vezes você acha que é o jejum que você fez. Pastor, 60 dias sem comer nada. Pastor, agora tem poder. Agora eu vou chegar. Não, isso é importante, eu confesso. É importante. Pastor, olha pastor, estou orando 12 horas por dia. Isso é importante. Mas sabe o que é interessante? É que a maioria dos cristãos destroem tudo que fazem com aquilo que falam. A maioria das pessoas destroem tudo que fazem com aquilo que declaram. Por isso você precisa de entender isso. Isso vai fazer às vezes você ficar calado quando você tinha vontade de falar alguma coisa que não era para falar. Isso vai fazer com que às vezes você tenha maturidade. Sabe o que é interessante? É que pessoas imaturas sempre falam tudo que elas acham que tem que falar. Toma cuidado para não ser alguém assim. É tão chato o relacionamento com quem fala que tudo que acha que tem que falar. Irmão, tudo que você acha não tem que ser falado não. Não é verdade? Se eu falar tudo que eu acho de todo mundo que eu conheço, vai ser um problema. Vai ser um caos. Sim ou não? Mas tem gente que fala, pastor, eu sou sincero. Eu falo. A custo de quê? Se há um poder espiritual, esse poder espiritual está naquilo que você declara. Por isso, filhos maduros, eles têm uma linguagem adequada. Filhos maduros, eles entendem. Você sabe que até palavra chula, que até palavra que não deveria fazer parte do seu vocabulário, você deveria avaliar que tipo de vocabulário, enquanto filho, você deve usar. Até o tipo de vocabulário, não interessa a sua idade, aqui eu não quero falar nada de, não quero bater em cultura nenhuma, mas você devia avaliar até o jeito que você fala. Por quê? Porque há poder em tempo inteiro naquilo que você está falando. E aquilo que você está falando está expressando o que você crê o tempo todo. Os seus pensamentos vão produzir sentimentos, seus sentimentos vão produzir, então, palavras, e as suas palavras produzirão ações. Então o que você está declarando tem um poder espiritual enorme. Diga assim, eu sou poderoso. Não, olha com uma cara de poderoso para o irmão que está do seu lado e fala, eu sou poderoso. Fala, quando eu falo acontece. É ou não é? É. Agora olha aqui para mim. Nós já falamos muito sobre o aspecto de você confessar as verdades da palavra. Isso é verdade. Mas hoje, nessa série, o Senhor tem me levado a restabelecer e restituir alguns valores que eu julgo importantes. Nós começamos falando sobre a ceia do Senhor. Eu quero desafiar você a assistir, caso você tenha perdido. Nós falamos sobre a ceia. Depois falamos sobre uma vida de filhos que é segura. Semana passada nós falamos sobre alguns valores que nós não podemos perder. Mas hoje eu quero falar sobre a linguagem dos filhos. Nós, então, ao receber o Espírito Santo, o aspecto desse manifestar do Espírito, nós estávamos em encontros esse final de semana, e o aspecto desse manifestar, do liberar do Espírito, é que esse liberar do Espírito, ele vai produzir o batismo com o Espírito. Quando nós temos essa experiência espiritual, o batismo com o Espírito Santo, qual que é o problema de muita gente? É que ele acha que o batismo com o Espírito Santo é só para o momento que ele recebeu isso. Pastor, estou buscando crescer em novos níveis, aí eu recebi o batismo com o Espírito Santo, glória a Deus, recebi o batismo com o Espírito Santo, pronto, acabou.
Recebi, foi mais uma experiência para eu poder engavetar no meu nível de experiência. A hora que o irmão do louvor fala, oremos em línguas, eu vou poder falar, rabacalabachorebecalabahas. Na hora que alguém falar, você é batizado com o Espírito Santo? Sou batizado com o Espírito Santo. Lá no encontro você ouviu um pouco. E se você ainda não é batizado, eu quero declarar que nessa noite você vai ser batizado com o Espírito Santo em nome de Jesus. Alguns irmãos são batizados no primeiro encontro. Tem gente que no primeiro encontro é batizado. Tem outras pessoas que viram pastor, igual meu pai era pastor, não era batizado com o Espírito Santo. Não tem como explicar, mas é uma experiência que você deve buscar. Mas ela não é uma experiência para buscar, para usar no dia de culto. E alguns irmãos falam, pastor, Paulo disse que, olha, não devia ficar falando em línguas publicamente. O que Paulo estava falando? Não é que não devia usar línguas, é que ali havia um exagero dos irmãos de agora começar a usar as línguas para criar um culto desordenado, para criar um culto esquisito. Se eu começar a pregar em língua estranha aqui, ninguém vai entender nada, que confusão é essa? E sabe qual que é o problema? Eu não sou contra falar em línguas de forma pública, mas eu acho que ela devia ser usada o dia inteiro. O problema é que às vezes a gente não usa a língua estranha nunca, e chega no culto a gente usa. Era melhor que não usasse no culto, e que usasse o tempo inteiro em outros lugares, ainda que não está errado usar no culto. Mas a linguagem dos filhos, e por que eu digo dos filhos maduros? Porque todo filho que está no processo de maturidade, ele foi batizado com o Espírito Santo. E esse batismo com o Espírito Santo, não é para uma experiência que você galgou, chegou. Batismo, quando nós falamos da palavra batismo, batismo é iniciação. Quando alguém chega num grupo, alguém fala, vamos batizar esse camarada, o que está falando? Vamos iniciar ele no grupo. Vamos colocar ele no grupo. Quando nós falamos do batismo com o Espírito Santo, não é uma experiência para você ter, para agora você arquivar no seu hall espiritual, né? Porque tem irmão que tem a sala dos prêmios espirituais, né? Você chega na casa dele, te leva num lugar, fala, irmão, em 92 eu batizei 50 pessoas, em 94 eu ganhei aquela para Jesus, em 98 eu fiquei retirado 40 dias em um lugar, amém. Olha, em 95 eu fui batizado com o Espírito Santo. Não, o batismo com o Espírito Santo, ainda que é uma marca no dia que aconteça, agora é uma experiência gradativa, é um início num perfil de uma nova vida. E os filhos têm uma linguagem. Por quê? Porque a linguagem do Espírito Santo é a linguagem celestial. Já fazendo merchandise aí, o pastor Daniel lançou um livro um tempo atrás, chama Linguagem Celestial. Então no final, Jansen, me ajuda, deixa umas unidades lá, existe ainda? Unidades? Então deixa umas unidades lá para os irmãos querem levar. E o nome do livro é Linguagem Celestial. Por quê? Porque é uma linguagem que não é da terra, é do céu. E essa linguagem do céu, ao recebermos o Espírito Santo, o desejo de Deus é que agora nós possamos iniciar num outro tipo de linguagem. Por isso alguém fala, pastor, você fala mais de uma língua? Falo. Qual língua você fala? Português, língua estranha. Nenhum ímpio, nenhum poliglota que não conhece Jesus pode falar a língua que eu falo. Olha que poderoso. Não é verdade? Aí você fala mais de uma língua. É poderoso os nossos encontros mesmo, né, irmão? Porque você sai de lá e já sai falando mais de uma língua. Não tem escola de inglês, não tem escola de alemão que faz isso com você. Mas agora essa experiência é para ser algo crescente e gradativo. Olha o que a Bíblia fala, lá em João capítulo 20, no verso 22. Jesus, a Bíblia diz, havendo dito isso, assoprou-lhes e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Fala assim comigo, recebei o Espírito Santo. Em João capítulo 20, aqui os discípulos, eles recebem uma experiência. Qual a experiência, pastor? De se tornarem a habitação do Espírito Santo. Quem que pode receber da experiência de se tornar a habitação do Espírito Santo? Todo aquele que nasceu de novo. Alguém aceitou Jesus, ele recebeu o sopro do Espírito. Alguém no momento que aceitou Jesus, porque algumas pessoas perguntam, pastor, mas tem pessoas que já são cristãs e ainda não são batizadas, como que eu explico isso? É que no momento que você recebeu Jesus, esse é o sopro lá de João capítulo 20, Jesus soprou o Espírito sobre os discípulos, eles receberam o Espírito Santo, agora o Espírito Santo fazia deles a sua habitação. Esse é um aspecto, e não é desse aspecto que eu estou te falando, é do segundo aspecto. Em Atos capítulo 2, no verso 2, você conhece esse texto, Atos capítulo 2, no verso 2 ao verso 4, a Bíblia diz, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem.
Uma coisa é a experiência de João capítulo 20, que é o sopro do Espírito. Outra coisa é a experiência de Atos capítulo 2, que é o vento do Espírito. O sopro do Espírito confere que o Espírito está em mim. Mas o vento do Espírito me dá a autoridade que o Espírito Santo tem. Deixa eu exemplificar. Suponhamos que um militar, ele agora passa em um concurso, ou ele passa no exame, ou ele é recrutado. Agora ele se tornou militar. Eu te falo, qualquer lugar que ele for, ele é um militar. Qualquer lugar que ele estiver, ele é um militar. Isso aponta para algo que está dentro dele. É uma realidade que está dentro dele. Mas esse militar, quando ele coloca a farda e ele começa a andar num carro oficial, agora ele não só é militar, mas por conta da farda, por conta do serviço, agora ele está revestido de uma autoridade especial. Quando alguém recebe o Espírito Santo, é como se ele se tornasse um militar. Mas quando ele recebe o batismo com o Espírito Santo, o vento do Espírito Santo, agora ele está revestido de uma autoridade. Ele está fardado, ele possui autoridade. Obviamente, se alguém te parar na rua hoje, e alguém sem farda nem nada, com uma pistola para fora, e te parar na rua, eu mesmo não paro. Se ele não tiver fardado, eu não paro. E até pela lei não sou obrigado a parar. Mas se ele tiver fardado, aí o que eu faço? Eu paro. Porque ele é militar em todo tempo, com farda ou sem farda. Isso aponta para o sopro do Espírito. Mas o vento do Espírito fala da autoridade para poder funcionar naquilo que você foi chamado. Quando você coloca a farda, que é o batismo, a experiência do batismo com o Espírito Santo, é onde agora você tem autoridade. A autoridade de Deus é nos dada através do vento do Espírito. Nós recebemos o sopro quando aceitamos Jesus, mas agora o vento é liberado quando nós somos batizados em outras línguas. Isso é só o início. Quando nós falamos de línguas estranhas, é uma consequência do batismo com o Espírito Santo. E as línguas estranhas, eu sinto te ensinar isso porque ela é a linguagem dos filhos. As línguas estranhas é a prática constante dos filhos. É a língua do céu que Deus nos deu para nos comunicar com Ele, para exercitarmos constantemente. Tem irmão que foi batizado com o Espírito Santo, mas só fala de domingo. Foi batizado com o Espírito Santo, mas só fala no dia da célula. Foi batizado com o Espírito Santo, mas só fala no momento devocional. Não, eu quero te ensinar. Essa é a linguagem que Deus te deu, para você exercitar ela o tempo todo, para você praticar ela o tempo todo. Eu sei, talvez você pergunte, e muitos irmãos dizem, pastor, mas eu vou exercitar ela o tempo todo. O apóstolo Paulo disse, olha, eu oro mais em línguas do que todos vocês. O apóstolo Paulo falou, eu oro sempre em línguas. Agora, quando nós falamos em línguas, eu gosto de dividir as línguas estranhas em 4 grupos, pelo menos, para que haja uma compreensão mais clara. O primeiro tipo de línguas é línguas estranhas para edificação pessoal. O que são línguas estranhas para edificação pessoal, pastor? Foram as línguas estranhas que Deus te deu para a edificação do seu espírito. São as línguas estranhas que Deus te deu para que o seu espírito seja edificado. Esse é o primeiro grupo, é você com você mesmo. Agora, muitos confundem isso, falando, não, você não pode falar. Eu já fui em muitas igrejas que dizem, você não pode ficar falando em línguas, não. É só para o dia do congresso, né? É só para o dia da conferência. É só quando tiver a pastora Solange, aí você pode falar em língua estranha. Aí está autorizado. Que ela tem uma sentença no céu que ela fala, hoje o povo vai falar em línguas, e o Espírito Santo fala, beleza. Aí ela chega, todo mundo fala em línguas, não. A primeiro tipo de línguas é línguas para edificação pessoal. Quando é que eu devo praticar, pastor? O tempo todo, o dia todo. Quando que eu devo praticar? Um momento que, e aí você tem que começar a desenvolver uma disciplina que filho maduro tem, de ficar lembrando de falar em línguas o tempo inteiro. De dar um time você falar em línguas. Mas vamos lá, o segundo grupo, talvez aí eu poderia dizer, é as línguas estranhas para que os incrédulos creiam. Lá em Atos, a Bíblia diz que eles começaram a orar em línguas, já entra numa outra vertente das línguas estranhas, que eles começaram a orar em línguas, e aí o povo começou a ouvir na sua própria língua o que eles estavam falando. E eu já vi várias pessoas que tiveram essa experiência, de ir para outro país. Outro dia eu estava ouvindo a experiência de alguém, que essa pessoa era um camarada, ele estava, se eu não me engano, numa igreja americana e ele era alemão, alguma coisa assim. Me perdoe a falta de precisão, mas alguma coisa assim. E alguém estava orando em línguas, só que ele entendia inglês, mas alguém que ele não conhecia estava orando em línguas o culto inteiro. E a pessoa estava orando em línguas baixinho. Enquanto essa pessoa orava em línguas o tempo todo, ela estava só orando em línguas.
Quando acaba o culto, aquele camarada procura ele e fala, meu Deus, o que aconteceu nesse culto? Eu falo, nada. Não aconteceu, não aconteceu. Não, o que aconteceu? Me explica. Ele diz, é o seguinte, eu não falo o inglês somente. A minha nacionalidade, eu acho que era alemã. E você orou em línguas o tempo inteiro, você estava falando em alemão a reunião inteira. E me entregando palavras em alemão a reunião inteira. Olha que loucura. Eu conheço a história de pastores que já desceram em outras nações. E uma coisa ruim é você ir para uma nação que você não fala a língua. Irmão, pensa num cara que fica humilhado. Pensa numa humilhação e você resolver para um país que você não fala nada da língua. É terrível. Por isso que eu estou falando espanhol. Sim? Sim, muito bem. Tem aula de espanhol aqui para quem não quer passar essa vergonha. Mas eu já vi experiência de cara que não fala a língua. Ele vai para outro país e começa a falar em língua estranha. E a pessoa entende o que ele está falando, e ele entende o que a pessoa está falando. Aqui aconteceu isso com os discípulos lá em Atos. Esse tipo de língua estranha não se manifesta toda hora, mas vai se manifestar quando você for para o Japão, para a Arábia, amém? Em nome de Jesus. Menos para um país latino, porque você vai aprender aqui, o Espírito Santo vai ter a colaboração de você ter aprendido, ele só vai te lembrar o que você aprendeu. Agora, qual que é o aspecto? Esse é o segundo aspecto. Um terceiro aspecto das línguas estranhas é as línguas com gemidos inexprimíveis. A Bíblia diz que às vezes nós não sabemos pelo que orar. Eu gosto de elencar isso aqui como outro perfil de língua estranha. Às vezes você não sabe pelo que orar. Você nem consegue mais orar. Eu gosto do pastor Eibe e a oração que eu quero fazer. Ele diz, olha, chegou um momento que a igreja cresceu tanto, que se eu for citar nome de líder por líder numa igreja de 70 mil membros, eu ia passar talvez o dia inteiro só citando o nome dos irmãos. Então, eu falo, Senhor, apresenta os líderes e começo a orar em línguas estranhas. Que o Espírito Santo intercede por tudo. Mas a língua de gemido inexprimível, ela não acontece constantemente. É às vezes que o Espírito te toma. E você começa a chorar, e você começa a gemer no Espírito. E o Espírito está intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. Então, e a última é um dom de interpretação. Então, às vezes alguém vai falar em línguas e o outro vai interpretar. É um outro tipo de línguas. Aí você fala, não pode falar mais em línguas. Só fala em línguas quando tiver alguém interpretando. Não. É porque esse é um outro perfil de línguas. Não fale mais em línguas, porque quando você falar em línguas, alguém que é de outra nacionalidade tem que entender. Não fale mais em línguas, porque só quando for gemidos inexprimíveis. Não, em todo tempo nós estamos falando em línguas, mas as línguas de edificação pessoal. As línguas aonde eu me edifico, aonde eu estou falando para mim mesmo, eu estou desenvolvendo isso. Então olha que interessante, Paulo dá um conselho a Timóteo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 6 e 7, o apóstolo Paulo dá um conselho a Timóteo sobre isso. Paulo está ali desenvolvendo uma vida de maturidade de Timóteo. Timóteo está crescendo em maturidade. E então Paulo diz a Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, no verso 6. Os irmãos vão me ajudar? Amém? Por essa razão, te lembro, diga assim, te lembro. Então nessa noite aqui eu quero lembrar você também. Por essa razão, te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Verso 7. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia. Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo, eu te lembro que você desperte o dom de Deus que é em você. Eu vou te explicar. O que é esse dom de Deus que é em você? Que você recebeu pela transferência das minhas mãos. É o dom de língua estranha. Eu vou te explicar por que é esse dom. Por esse motivo, Timóteo, eu te lembro que despertes o dom de Deus que é em você, você recebeu pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito, aqui está falando de covardia, mas em outras versões está falando, Deus não te deu espírito de temor, Deus não te deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. É interessante, porque Deus nunca dá o espírito de medo para ninguém. Hoje eu estava falando com alguém sobre isso. Você é privilegiado de saber que Deus não te dá medo. Ele não produz medo. Em Romanos capítulo 8, verso 15 diz, porque não recebestes outra vez o espírito de escravidão, para estar outra vez com medo. Por que Paulo está falando, não recebestes outra vez o espírito de temor? Porque na velha aliança o espírito que operava era o espírito de temor. Por isso que Paulo está falando, não recebestes outra vez o espírito de temor. Na velha aliança era o espírito de temor, mas na nova aliança não é espírito de temor, é espírito de poder, de amor e de moderação.
E aí Paulo diz, olha, vocês vão receber o espírito de escravidão para estar outra vez com medo. Porque agora na nova aliança, o aspecto de Deus trabalhar conosco não é através do medo. Hoje eu falava com alguém sobre isso, e a pessoa falou para mim, pastor, mas aconteceu coisa na minha vida, quem é que fez? Olha, eu quero falar para você, e eu insisto isso com você constantemente, não ache que nada de ruim que acontece na sua vida tem Deus no meio, não tem. E se acontecer alguma coisa de mal, porque acontece, porque você está vivo no planeta Terra, numa existência e no mundo caído, que nós vamos ser glorificados, diga amém por isso. E a nossa passagem aqui é rápida. Se você tiver com algum problema, saiba, no meio do problema o favor de Deus vai se manifestar. Mas Paulo está dizendo, olha Timóteo, porque você não recebeu o espírito de temor, você não recebeu o espírito de medo. Eu vivo dizendo para você, o medo é a coisa mais forte que o diabo pode usar contra você. O medo é o algo mais poderoso. É por isso que a Bíblia diz que o amor dele lança fora todo medo. Sabe por quê? A cartada, a grande finale de Deus é o amor. Deus resolve tudo com amor. Onde não tem mais solução, Deus fala, é amor. Ele está dizendo, para o medo é o seguinte, só tem uma coisa que pode lançar fora o medo, é o amor. E aí Paulo está dizendo, Timóteo, eu te lembro que despertes o dom de Deus que é em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de temor. Deus não te deu espírito de temor, mas de fortaleza, aqui na minha versão, e de amor, e de moderação. De fortaleza fala de algo inabalável. Eu quero te dizer, na sua vida cristã, se você começar a despertar o dom de orar em língua, você terá um espírito de fortaleza, você não vai ter medo de mais nada. Se você começar a despertar o dom que foi te liberado, que é o dom de línguas, você começar a falar em línguas o dia todo, você não vai ter medo de mais nada. Você não vai ficar inseguro com mais nada. Ele está dizendo, olha, mas Deus te deu o espírito de fortaleza e de amor. Sabe, o espírito aperfeiçoado do amor. Quando é que o espírito do amor se desenvolve em mim? Quando eu exercito a língua estranha. Quando eu exercito o dom que foi liberado pela imposição das mãos. E diz, e Deus te deu o espírito de moderação. Sabe, é interessante, fortaleza e amor, eu poderia entrar. Mas eu acho interessante, porque moderação, no original, é uma mente sã. É uma mente sã. Você sabe que nos dias que nós estamos, dos maiores desafios é ter uma mente sã. É ter uma mente que é sã, sensata. Porque tudo que o diabo quer fazer conosco é para ter uma mente perturbada. Na segunda-feira eu falo, eu vou ganhar o mundo. Deus é comigo. Vamos embora, pastor. Vamos embora. Vamos botar para quebrar. Vai, Corinthians. Aleluia. Está tudo certo. Aí chega na terça-feira, o irmão fala, pastor, o que é? Eu estava avaliando, pensando bem. Não, é uma mente sã. Deus não nos deu espírito de temor. É isso que Paulo está dizendo. Mas Paulo está dizendo, Timóteo, desperta, reavives o dom. Quando nós falamos de reavivar o dom, você fala, pastor, então me prova que esse dom aqui, que Paulo está mandando Timóteo reavivar, é o dom de língua estranha. Quando nós falamos de dom na Bíblia, tem duas palavras no original grego. Eu sei, você lê a Bíblia em português, mas o Novo Testamento foi escrito em grego. Se você pegar a Bíblia em grego, a palavra dom, ela não vai estar como dom. Ela vai estar, e é interessante porque horas ela vai estar como doureu, horas essa palavra vai estar como carisma. Então, como no português não tem a divisão das palavras, agora doureu é a palavra que fala sobre um dom. Quando fala que o Espírito Santo foi dado para alguém como uma pessoa, é um dom. Quando a Bíblia diz que os apóstolos foram dados à igreja como um dom, está a palavra doureu. Quando a Bíblia diz que alguém recebeu a pessoa do Espírito Santo, está dizendo que ele recebeu o dom do Espírito, ele recebeu o doureu, fala da pessoa. Quando a Bíblia diz que os apóstolos são um presente para a igreja, eles são um doureu para a igreja. Mas há outra palavra no grego, que é carisma. O que é carisma, pastor? Carisma é todas as vezes que tiver dom que o Espírito dá. Você entende? Doureu é a pessoa do próprio Espírito se dando. Doureu é a pessoa dos apóstolos que são presentes para a igreja. Mas carisma fala daquilo que o Espírito pode dar. Carisma fala daquilo, dos dons que o Espírito pode dar. Aqui a palavra, quando Paulo está dizendo, reavives o dom, ele está dizendo, reavives o carisma.
Ele não está dizendo reavives a pessoa do Espírito Santo. Ele está dizendo reavives o carisma, o dom que o Espírito Santo te deu através da imposição das minhas mãos. Mas é interessante porque em Atos 19, do versículo 1 ao versículo 6, é a única menção de Paulo impondo as mãos sobre o irmão. E nessa menção da imposição de mãos, abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 19, do verso 1 ao verso 6. Paulo, ele transferiu esse dom a Timóteo. E aí você fala, pastor, como eu sei que o dom que Paulo transmitiu, que ele está dizendo aqui, que foi através da imposição das mãos dele? Primeiro, a palavra aqui no original é carisma, está falando de um dom do Espírito. Depois, em Atos 19, tem uma menção de Paulo impondo as mãos. Diz, enquanto Apolo estava na cidade de Corinto, Paulo viajou pelo interior da província da Ásia e chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns cristãos e perguntou, quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? Eles responderam, nós nem mesmo sabíamos que existe o Espírito Santo. Você sabe que essa é uma pergunta aqui embaraçosa para crente? Se alguém te diz, olha, eu criei, você pergunta, você creu e você recebeu o Espírito Santo? Ah, não é assim, né, pastor? Olha, você creu. Paulo de bate-pronto já tinha tão associado o fato de crer, de receber o Espírito, que ele diz, vocês receberam o Espírito Santo? Então que tipo de batismo vocês receberam? Perguntou Paulo para eles. O batismo de João Batista, responderam. Verso 4, então Paulo disse, João batizava aqueles que se arrependiam dos seus pecados, e também dizia ao povo de Israel, que eles deviam crer naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Verso 5, depois de ouvirem isto, aqueles homens foram batizados em nome do Senhor Jesus. Verso 6, aí Paulo pôs as mãos sobre eles. Então primeiro Paulo batiza esses homens, depois Paulo põe as mãos sobre eles, e o Espírito Santo veio sobre eles. Então começaram a falar em línguas estranhas, e anunciar também a mensagem de Deus. Aqui Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo, reaviva o dom que você recebeu através da minha imposição de mãos. Em Atos 19, Paulo vai estar com aqueles irmãos, e Paulo impõe as mãos, e quando Paulo impõe as mãos, aqueles irmãos, o dom que eles recebem é o dom de língua estranha. Isso nos leva a crer, e é muito claro, que o dom que Paulo está dizendo para Timóteo reavivar, é o dom de línguas estranhas. Agora, por que também, eu creio que Timóteo recebeu essa experiência, reavives o dom. Paulo está dizendo o seguinte, Timóteo, você tem que reavivar o dom, você tem que despertar o dom. Agora é interessante, dos 9 dons do Espírito, o único dom que você só pode praticar por vontade, que você pode praticar por livre e espontânea vontade, é o dom de língua estranha. É o único. Tem irmãos que fluem na palavra de conhecimento, mas não fala, agora eu vou fluir na palavra de conhecimento, e flui, não. Ele está ali, quando o Espírito toma, ele flui na palavra de conhecimento. Tem irmãos que fluem na palavra de sabedoria, mas ele não fala, olha, agora eu vou fluir na palavra de sabedoria, não, você não tem como fazer isso. Hoje eu vou fluir na palavra de sabedoria. Você pode até declarar, mas você não consegue fazer. Só o Espírito pode levar alguém. Tem irmãos que fluem no dom de profecia, no dom de curar, mas ele não diz, hoje eu vou curar, não. Se o Espírito quiser curar alguém, o Espírito vai usar ele. Mas Paulo está dizendo, reavives. O que ele está falando? Timóteo, isso é um dever seu de reavivar. Timóteo, isso é um dever seu de despertar. Reavives os dons. Reaviva o dom que há em você. Então certamente, quando Paulo está dizendo, você que tem que reavivar, isso aqui é uma parte sua, porque Deus não te deu espírito de covardia, Deus não te deu espírito de medo, mas de poder, de fortaleza, de amor e de moderação. Paulo está falando, olha Timóteo, para você desfrutar da plenitude da graça, você reaviva o dom que há em você, abre a sua boca e comece a falar em língua estranha agora, comece a despertar o dom de língua estranha, porque no momento que você reavivar, você vai receber o espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Agora, se Timóteo pode fazer dos 9 dons o único que a gente pode desenvolver o tempo todo é o dom de língua estranha. O único dom que pode fluir o tempo inteiro é o de língua estranha. Por isso que Paulo está dizendo, reavives. É por isso que é muito nítido que Paulo está falando sobre as línguas estranhas. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, no verso 9 ao 11. A Bíblia fala sobre os 9 dons. Em 1 Coríntios 12, 9 ao 11. Eu li o 10 aqui, para os irmãos, da pergunta do irmão. 1 Coríntios 12, 9 a 11 diz, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro dons de curar, fé, dons de curar, a outro operação de maravilhas, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a outro variedade de línguas, a outro interpretação das línguas, mas é um só
o mesmo Espírito operando em todas as coisas, particularmente a cada um como quer. Sabe o que é interessante? É que a melhor maneira de exercitar a presença de Deus, e o único dos dons, que não estão restritos aqui, aí nós vamos falar dos dons que Ele repartiu à igreja, e aí há muitas linhas para crer quantos dons são esses, mas são muitos. Mas o único dom que nós temos a possibilidade de desenvolver é o dom de língua estranha. A melhor maneira de exercitar a presença de Deus é orando em línguas estranhas. É a melhor maneira. Faz o teste. Não é um teste para com Deus, não. É um teste doutrinário, para você ver se a doutrina funciona. Faz esse teste de começar a orar em línguas. Você não precisa de orar o mês inteiro em línguas para voltar aqui no dia 24 do próximo mês e falar, pastor, orei em línguas. Olha, agora eu orei em línguas. Não, faz o teste amanhã, segunda-feira. Acorda e começa a exercitar esse dom. Começa a lembrar agora de exercitar o dom de línguas, se você fala em outras línguas. Se você não fala, é uma oportunidade hoje de você pedir, Espírito Santo, eu quero falar em outras línguas. Talvez você é novo, recém-chegado no nosso meio, talvez já está há algum tempo. É uma oportunidade, porque as línguas estranhas é a linguagem do céu. E aí quando nós reavivamos esse dom, a melhor maneira de exercitar a nossa vida, a nossa comunhão com Deus, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, tem um versículo famoso, orai sem cessar. Como é que alguém pode orar sem cessar, irmãos? Não tem como, senão em línguas estranhas. Você vai cozinhar, tem como cozinhar orando em língua estranha? Tem. Tem como trabalhar orando em línguas? Tem. Tem como ouvir a pregação do pastor orando em línguas? Tem. Tem como ler a Bíblia orando em línguas? Tem. Tem irmãos que é mais assim, né? Mais esquisito. Meu pai é um deles, né? Vai falar para ele que aí eu tenho um problema, né? Mas meu pai, ele lê a Bíblia, olha, isso vai falar mal dos outros, que desgraça. Não, mas não é mal não, eu ia falar bem. Meu pai lê a Bíblia orando em línguas, baixinho. Aliás, meu pai, é difícil você pegar uma hora que ele está orando em línguas. Agora quando eu vou do lado, ele fala, agora não estava. É para pegar ele assim, no susto, quando ele não está orando em línguas. Mas meu pai ora em línguas o tempo todo. Agora é interessante, você pode fazer tudo. Orar sem cessar é orar em línguas o tempo todo. Você pode arrumar a casa orando em línguas. Paulo está dizendo, Timóteo, reaviva o dom que é em você. Reaviva o dom de línguas. Porque o Senhor não tem te dado espírito de medo. Quando você começar a orar em línguas, você vai ver, a graça vai fluir com maior sensibilidade na sua vida. Quando você começar a orar em línguas, você vai perceber que a vida, o espírito de fortaleza, de amor e de moderação, que o Espírito, o fluir do Espírito Santo vai ter uma liberdade muito maior à medida que você começa a exercitar o dom de línguas. E a Bíblia está falando, orai sem cessar. E aí Paulo em 1 Coríntios 14, ele diz, porque se eu orar em língua desconhecida, língua estranha, meu espírito ora bem, mas meu entendimento fica sem fruto. Paulo está dizendo aqui, olha, eu tenho a opção, e Paulo mesmo diz, eu oro em línguas mais que todos os demais. O que Paulo está dizendo? Eu tenho a opção, eu decido orar. Sabe o que é interessante, que eu quero te falar? É que para discernir o Espírito, você não usa primeiro a sua mente, você usa primeiro o seu Espírito. Toda verdade espiritual, ela não é discernida primeiro na mente. Qual que é o problema de muitas pessoas? É que eles querem discernir a verdade espiritual na mente. Eventualmente, nós pregamos e algum irmão chega no final e fala, pastor, não tem condição essa mensagem que vocês pregam. Eu quero te dizer que quanto mais incabível, mais parecida com a mensagem de Jesus a gente está pregando. Incabível no sentido de uma lógica humana natural. Mas todo aquele que recebeu pelo Espírito, ele tem um discernimento daquilo que está sendo falado. Obviamente, uma vez você recebeu pelo Espírito, e o seu próprio Espírito pode atestar sobre aquela mensagem. Agora na mente você vai ter o discernimento e a clareza daquilo. Mas nós oramos em línguas porque as verdades são espirituais. Os valores que Deus quer compartilhar conosco são espirituais. Se fosse tão somente um estudo sistemático da Bíblia mental, onde envolve só minha mente, eu quero te dizer, a maioria das pessoas se perdem por esse caminho. Fica tudo doido. Tacar pedra. Fica feio o negócio. Por quê? Porque ele não está desenvolvendo o espírito. Se a verdade é espiritual, ela é discernida onde? No espírito. Por que nós pregamos para criança? Por que nós pregamos para criança, para jovem, para adolescente? Por que nós fazemos encontro de criança? Por que nós fazemos apelo? Domingo passado, irmãos, nós fizemos o apelo, acho que foi domingo retrasado. Nós fizemos o apelo aqui e foi algo interessante, porque estava uma chegada de encontro. Eu falei, esses irmãos pregaram bem. Porque foi uma chegada de encontro e ninguém aceitou Jesus. Né? Tinham aceitado lá, obviamente. A minha esposa, no final do dia, chegou para mim,
no final do domingo, falou, vou te mostrar o que aconteceu lá no Kids. Acho que 9 crianças aceitaram Jesus. E elas fazem apelo lá. A Bruna faz apelo lá. Mas por quê? Porque isso não é uma realidade mental. A criança não precisa de entender tudo para aceitar Jesus, não. É um toque no Espírito. É um impulso no Espírito. E aí o Espírito agora vai comandar a mente, vai digerir essa mensagem, vai trazer clareza. Porque senão nós nos tornamos tão somente pessoas naturais. Natural é quem só usa a mente. Então eu me torno natural. Eu quero te falar, você já é muito doido, mergulha nessa doideira. Uma pessoa que acredita num Deus que nunca viu, você já viu Deus? Você nunca viu, você é doido. Uma pessoa que está acreditando numa fé, está crendo em palavra, que abre uma Bíblia aqui, você é doido. No bom sentido. E é a loucura mais lógica que existe. É ou não é? Porque ela não tem erro. Não tem falha. Eu gosto, todo mundo que eu vou evangelizar, eu falo, ó, tentaram. Teólogos, filósofos, historiadores, ninguém conseguiu comprovar nada fora do que está escrito aí. Pelo contrário, quanto mais evolui, mais descobre que tudo tem sentido, tudo tem nexo. Eu gosto de Israel, 2020, essa semana eu termino a triangulação, 2020, segundo semestre, nós vamos fazer uma caravana para Israel. Irmãos, essa viagem vale a pena você vender até, não sei, só não vende sua esposa, né? Tem irmão que tem vontade de vender a esposa para ir para Israel. A sogra, é verdade. Não a minha sogra, porque minha sogra tem ideias geniais, como eu falei, mas no caso do pastor Gustavo, pode vender a Fátima para ir para Israel, né? Olha que vai pagar umas 50 viagens para os irmãos da igreja inteira, porque a Fátima é valiosa, né? Você sabe que aqui na igreja a Bruna falou que a senhora virtuosa, aí a Dirle é a preciosa, a Esther é a cheirosa, e aí a gente vai dando nome para todas as irmãs agora. Mas a gente pode, então, eu gosto de ir lá em Israel, aqui, volta para cá, eu gosto de ir lá em Israel, sabe por que eu gosto de ir? Porque eles não creem em Jesus não, mas creem em todos os milagres que Jesus fez. Eles não acreditam em Jesus não, mas o cara que multiplicou pão e peixe era aqui que ele estava. Eles não creem em Jesus não, mas ó, sei lá, esse cara, o túmulo do cara que ressuscitou ao terceiro dia é aqui. A gente não acha que ele é o filho de Deus não, mas está aqui. Aí eu gosto de ir lá para olhar a cara dos caras mesmo. Para falar, não faz sentido, o cara está me contando a história de coisas que eu nem sei sobre Jesus, afirmando quem Jesus é, e ele está dizendo, não, mas não acredito. Eu falo, tá bom, não precisa acreditar não. Sabe que isso é poderoso? É que a Bíblia é verdadeira. Eu estava falando que essa é a loucura mais lógica que existe. É a palavra de Deus. E agora nós exercitamos então, como eu estou dizendo, uma vez que você mergulhou numa vida sobrenatural, viva uma vida sobrenatural. Uma vez que você agora introduziu, quando é que alguém se introduz numa vida sobrenatural? Quando ele resolve crer em algo que ele não pode ver. Isso é o início de uma vida sobrenatural. Uma vez agora então, que você crê em algo que você não vê, então agora mergulha por completo na vida sobrenatural. Aconteceu alguma coisa aí no som. Se os irmãos pudessem não mexer quando eu estou pregando, aleluia, vou orar em línguas aqui, vai acontecer isso. Conclusão. A primeira, vamos concluir. Isso, glória a Deus, é isso. Eu estava orando em línguas aqui, eu sabia que ia acontecer isso. A primeira menção na Bíblia de querubins está lá em Gênesis capítulo 3, verso 24. Olha que poderoso, diga, conclusão. Não, faz uma cara de empolgado, dá uma oradinha em línguas aí, você que ora em línguas, dá uma oradinha em línguas, vai aquecer você agora para a conclusão. Oh, aleluia. Conclusão, Gênesis 3, 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Quando o homem cai lá em Gênesis capítulo 3, Deus fala para o homem o seguinte, vocês não vão entrar mais no jardim do Éden. Vocês não vão poder mais entrar no jardim do Éden. E aí a Bíblia diz então, que o Senhor coloca querubins na porta do jardim. Eu não sei se você sabe, mas os querubins na hierarquia de anjos, eles são os anjos mais poderosos. Eles são aqueles que estão diante do trono de Deus. E Deus diz para Adão, olha, eu vou colocar querubins, e é o seguinte, eles vão ter uma espada inflamada. E vocês não vão poder entrar no jardim. Não é só o querubim não, vai ter uma espada inflamada e vocês não vão poder ter acesso ao jardim do Éden. A árvore da vida é Cristo. Adão ele não podia ter acesso. E para impedir isso, Deus coloca os anjos mais poderosos. Mas sabe, isso na velha aliança, aponta para algo na nova aliança. Diante do trono de Deus, na nova aliança, diz que os querubins estão diante do trono.
E eu creio que também eles estão de igual forma, não só os querubins, mas eles estão... Agora é interessante algo. Adão não podia entrar primeiro porque tinha os querubins. Todo aquele que chega diante agora deste jardim, ele não pode entrar porque os querubins checam ele. E agora porque tem pecado, ele não pode entrar no jardim do Éden. Mas agora tem querubins diante de Deus. Mas sabe o que é poderoso? É que agora nós somos lavados e remidos pelo sangue. Agora então, esse jardim, agora a questão é que quando nós olhamos para o jardim do Éden, isso aponta para o próprio Cristo. Mas há querubins diante dele. Mas quando nós chegamos, Adão não podia acessar o jardim, porque Adão tinha pecado. Mas quando nós acessamos a nova aliança, o sangue do Cordeiro está sobre nós. É por isso que nós podemos ter livre acesso. Você diz, pastor, mas o que isso tem a ver com as línguas estranhas? É que a Bíblia diz que lá no jardim, no capítulo 3, verso 24 de Gênesis, Deus colocou uma espada inflamada nas mãos deles. Uma espada que pegava fogo. Agora, por causa do sangue, os querubins não podem mais os impedir. Mas é interessante, essa espada que estava lá no Éden, agora foi colocada dentro de nós. Agora essa espada inflamada foi colocada dentro de nós. Fala, pastor, como assim? Em Atos capítulo 2, como eu li para você aqui, a Bíblia diz que foram repartidas línguas de... O que é línguas de fogo, meus irmãos? É o batismo com o Espírito Santo, são as línguas estranhas. Agora, essa espada inflamada foi colocada dentro de nós, porque são as línguas de fogo. Mas em Efésios capítulo 6, diz que a palavra de Deus é a espada. Nós temos a palavra e nós temos o fogo. Agora nós podemos acessar, porque diante do trono de Deus, nós podemos entrar nesse lugar. Porque agora, os querubins não podem nos barrar, porque o sangue está sobre nós. Mas nós temos agora a espada inflamada, que são as línguas estranhas. É a nossa palavra liberada, através do exercício das palavras que foram repartidas como línguas de fogo. Por isso que agora nós podemos acessar. Por isso que agora o caminho está aberto. Por isso quando você ora em línguas, tem um acesso sobrenatural. Por isso quando você abre a sua boca orando em línguas, é um exercício. Não é só para o dia que você fala, pastor, hoje eu estou a fim de orar em línguas, estou mais espiritual. Não, é uma prática. Paulo está dizendo para Timóteo, olha, eu lembro você, reaviva as línguas estranhas. Reaviva esse dom que você recebeu. Pratica esse dom constantemente. Eu queria que a banda subisse aqui.